Pessoal, eu não sei o que aconteceu aqui, né, na internet, que eu estava falando com vocês e de alguma forma travou aqui, sumiu a imagem. Vocês estão me ouvindo? Não sei se está rodando aqui. Teve um ruído aqui, não sei de onde veio. Tá todo mundo aí? Vamos voltar? A nossa comunicação foi na prática interrompida pela tecnologia. Sérgio, você tá aí? Regis, estava falando de ruído na comunicação, no diálogo, e apareceu uma imagem aqui e disse que fechou. Tô aqui de volta, tô esperando o pessoal voltar. Vocês estão aí? O Sérgio tá aí, o Regis. Os imprevistos da tecnologia, os ruídos da comunicação ao vivo. E como que a gente lida com isso, né? Vamos ter paciência, vamos saber lidar melhor, sem estresse. Vamos voltar pro diálogo? Vamos voltar para nossa conversa. A gente estava falando, né, do quanto a comunicação tem os seus entraves, tem os seus ruídos. Tem ruídos, né, que são de barulho, de alguém entrar na conversa. Tem ruídos que são subjetivos, né? O que atrapalha? O que atrapalha na sua comunicação? Tem algo também que atrapalha na comunicação, tá, pessoal? Que é o excesso de informação, muita informação. Você fala e você não entende o que a pessoa quis falar. Tem um excesso, então, né, o excesso de comunicação, de informação, né? A pessoa às vezes enrola, ela rodeia, ela não vai direto no assunto por vários motivos. Então tem essa questão dos excessos de informação. Isso atrapalha numa comunicação, num diálogo. Você às vezes faz isso, você fala e não fala o que tem que falar, né? Olá, Anderson, Cleiton. A gente estava iniciando a live e aí o Sérgio está falando que tem que entrar no segundo link aqui, né? Que pena, eu não sei mexer direito aqui. Pro pessoal que tá... Olá, Emerson. Entrar no segundo link? Neia, você tá aí de volta? Não sei se o pessoal que estava escutando lá antes de ter o ruído e cair a internet, mas não sei nem se foi a internet, veio uma imagem com uma informação e sumiu a tela. Mas vamos voltar aqui na comunicação. Boa noite, Hermes. Estamos falando sobre diálogo, né? Então, a gente tem essa questão dos excessos da informação, então a gente está falando dos ruídos. Pessoal, vocês estão de volta? Obrigada. Ao vivo, um ruído de comunicação e como lidar com isso. O do Sérgio entrou automaticamente, né? Voltou. Vamos ver aqui, pessoal. Boa noite, Lenise. Estamos conversando sobre o diálogo. Boa noite, Ronaldo. A gente falou de ruídos. A gente está falando de excessos de informação. Você tem muitos excessos de informação. Você fala e não fala nada. Como que é o seu diálogo? Boa noite, Emerson. O Emerson Dias está aqui também presente. O Jaime voltou. Obrigado, Jaime. O Emerson Dias fez o meu cartão, né, Emerson? Fez o meu cartão virtual e muito bonito, eu agradeço. Até encaminhei para as pessoas, né? Porque daí já acessa lá nessa rede virtual. Então o Emerson Dias fez esse grande presente aí para mim. Quem precisar dele, um ótimo, fez um cartão lindo e obrigado, Emerson Dias. O Jaime tá de volta, que bom. Estamos todos aqui de volta, apesar do rompimento, né? Travou então, né? Vamos lá, então os impasses do diálogo, né? Tem essa questão então dos excessos de informação. Você fala e não fala o que tem que falar, tá? Você trava, você fala para não falar. Vamos olhar para isso. Às vezes você rodeia lacunas de informação. Tem gente que vai falando algo, né?
tem a falha, tem as omissões nas palavras, corta, volta, então tem as lacunas no diálogo, né? Tem diálogo que tem essa falta lógica do discurso. Sabe quando a pessoa foge do raciocínio lógico? Você tá ali, aí você foge, né? E de alguma forma volta, fica truncado o diálogo, né? Fica meio bagunçado, é como se o diálogo tivesse uma falta de lógica, tá? Então tem alguns problemas assim no diálogo. Quando você conversa com as pessoas, você tem algumas dificuldades, alguns entraves. Quais são os seus problemas, vamos falar, problemas entre aspas, né? Na comunicação, no diálogo. O que você precisa melhorar? Falar mais direto, mas para você falar direto, você tem que se perguntar, por que você não fala? Você fica com vergonha, você fica inseguro, você fica pensando no que o outro vai pensar daquilo que você disse. Olha para você na temática eu e o diálogo, eu e a comunicação. E isso, pessoal, além de você olhar para isso, você também precisa olhar para quem você está partilhando, porque no começo a gente trouxe que o diálogo é uma partilha com o outro, né? É um compartilhar. E aí depende também do outro, depende do emissor e do receptor. Mas aí a grande questão é quem que é que você conversa? Você é diferente? Quando você conversa com seu filho, é diferente. Quando você conversa com a sua filha, você fica diferente. Por quê? Porque tem subjetividade, porque as relações são diferentes. Essa questão de você achar que você vai ter um protocolo e todo mundo, né, vai ser o diálogo, né, isso aí é coisa para o trabalho, e olhe lá ainda, né, o que a gente está falando de vida, de relações no dia a dia, né, os diálogos são diferentes. Depende de quem você conversa. Tem gente que você tem mais liberdade, tem gente que você fica mais à vontade, tem gente que você pisa em ovos para falar alguma coisa, tem gente que você conversa, você se sente julgado, tem gente que você conversa na família que te deixa à vontade. Você é uma pessoa... E você? Você é uma pessoa que é gostoso conversar com você? Ou você é meio chato para conversar? Tem que conversar do jeito que você acha que tem que conversar. Pensa nisso. Porque às vezes a pessoa se afasta de você porque você não deixa a pessoa à vontade para falar. Né? Então vamos olhar. Aqui na live é para pegar puxado com a gente. Né? Pra gente ver umas verdades da gente. Porque ok, você sabe que você tem que às vezes falar mais, mas você acha que você conversa legal, né? Que você tem uma lógica, que você não tem tanto ruído, que você, né? Mas também a pergunta ao contrário, você é um bom, né, receptor, você escuta, como que é a sua escuta, tá? Vamos olhar para isso, porque se é troca, quem escuta, quem ouve, tá? Leandro, você tá aqui, obrigada, boa noite, né? Estamos de novo, deu uma travada na comunicação aqui. Eduardo, você tá de volta? O que apareceu aí para você, Eduardo? Apareceu que travou, né? Sumiu a tela aqui para mim, mas a gente já voltou, apesar... Não é à toa, né? Nada é à toa, não é à toa que a gente tá falando de diálogo e comunicação e trava no nosso diálogo aqui virtual, mas vamos lá. Acho que tem essa questão também, sabe, do diálogo, gente, o quanto você tá conversando com alguém, essa pessoa dispersa, essa pessoa tá fora, não tá inteira ali para te ouvir. Você quando conversa também, você tá inteiro no diálogo ou não? Du, já tá de volta, né? Obrigada, bom que você tá aí. O Carlos coloca que acha que é melhor ouvinte, né? A gente tem algumas características, se é melhor ouvinte ou você é melhor para se comunicar, para falar, né? Muito interessante assim. Então, acho que tem essa questão da dispersão, da falta de concentração até para poder falar, porque lembra que o diálogo e a comunicação é troca, é compartilhar, e aí eu tenho que existir para o outro, eu tenho que estar ali.
Porque assim, tanto é, gente, vocês já conversaram com alguém que quando você tá conversando a pessoa não olha pra você, ou você tá conversando a pessoa tá no celular? Qual que é a sensação? É ruim? Você quer estar inteiro pro outro, né? Fazer alguns contratos aí. Quando a gente estiver conversando, vamos estar inteiro, olha no olho, esteja voltado ali pro outro, né? Porque senão você tá assim, ou tá fazendo as coisas. É até interessante quando a gente fala assim, ah, mas eu tô escutando a pessoa, não precisa ficar olhando para ela, né? Tudo bem, assim, mas tem uma entrega na escuta. Vamos lembrar disso, tem uma entrega na escuta, porque é troca. Às vezes você tá mais ou menos ali, né? E aí isso interfere na qualidade da comunicação, tá? Vamos prestar atenção mais na linguagem não verbal. Vamos prestar atenção mais nos gestos. Vamos ter essa delicadeza. Vamos escutar melhor. Vamos nos expor melhor. Fala o que você pensa. Ainda mais busque pessoas também para você falar de coisas importantes na sua vida. Não é qualquer pessoa que você vai conversar, tá? Também tem essa escolha. Quem você escolhe fazer essa troca em alguns diálogos que são tão importantes na sua vida, tá? Então, vamos olhar para isso assim. O Osmar fala que é mais tranquilo, né? Gosta de ouvir mais do que falar. Tem a coisa da troca. Gente, tem uma questão também, uma pessoa mais ansiosa, né? O que tá passando um momento difícil, também tem que levar em conta isso, tá? Trava, você fica mais ansioso. Uma fala excessiva, que às vezes, né, ela vem com tudo, você não consegue entender, você pergunta de novo, às vezes você acalma essa pessoa. Não, pera lá, fala de novo, sabe? Que também tem isso, você ajuda a pessoa a ela se organizar para falar. Porque a fala, o diálogo tem um caminhar, né? Que você pensa, como que isso vai ser expresso nas palavras. Às vezes você tá tão nervoso que as palavras, a sua cabeça tá aqui ativa, e não dá nem para as palavras se perdem, assim. Você como se você comesse as palavras, né? Você atropela as palavras, tem a ver com, às vezes, um momento de vida, né? Se você tá assim com seu filho, com o companheiro, com um grande amigo, né? Você escuta a pessoa, mas você volta ela de novo, fala, vamos começar de novo, né? Vamos beber uma água, sabe? Vamos conversar de novo. Você estava falando sobre isso, mas você puxa de novo o diálogo, tá? Você puxa o outro, ainda mais se for uma coisa importante, tá? Acho que vale a pena investir melhor nas trocas, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem quais as suas dificuldades que você tem, né, no seu diálogo, no dia a dia e com as pessoas que são importantes para você. Vamos olhar para isso assim, né? O Emerson coloca, né, a importância dessa troca de duas pessoas, onde tem um diálogo e as pessoas se respeitam, né? Você tem o tempo do outro, da escuta, da fala, né? E ele, né, traz aqui pra gente que tem fala que tem um monólogo, só uma pessoa fala, né? E o outro ouve, né? Então é importante esse equilíbrio, essa troca. E outra coisa, o Emerson colocou, até coloquei aqui como tópico, essa questão mesmo de respeitar as diferenças. Quando a gente conversa, por isso que as pessoas às vezes fogem até de conversar, porque a conversa é lidar com diferença. Diferença de opinião, diferença de ideia, diferença de paradigma. Agora eu vou conversar, eu quero já que o outro concorde comigo, e aí a gente tá no momento atual de desuso do diálogo, porque as pessoas estão com medo de ter conflito. As pessoas querem ou pensar igual, a gente tá em desuso, a gente tá muito fraco nessa questão de bater um papo com pessoas totalmente diferentes, sem brigar, sem ver quem tá ganhando, sabe? Sem poder. Então é um desafio aí. Você pode até desenvolver isso na sua vida. Você consegue conversar com uma pessoa que é bem diferente de você, sem entrar em atrito, ou briga, ou ver quem tá certo. É um desafio, né? Luciano, seja bem-vindo aqui. Gente, então tem a comunicação, né? A comunicação é essencial porque a gente
transmite. Por que a gente conversa? Para a gente transmitir informações, desejos, ideias, fatos, escolhas e tantas outras coisas. A gente conversa por quê? Porque a gente é um ser social, tá? Então o diálogo é nosso grande instrumento. Olá, Cibele, Brito. O Leandro até coloca o exemplo, né, de que a leitura de um bom livro é um diálogo interessante, muito bom, né? Acho que é importante aí as várias formas de diálogo. A gente no começo, até Leandro, a gente colocou o diálogo consigo mesmo, porque a gente precisa conversar com a gente, tá? Você precisa falar e escutar a si mesmo, que também é um processo de autoconhecimento, né? Então vamos pensar sobre isso assim. Então a comunicação é essa transmissão de informações, de ideias. Você conversa com alguém sobre os seus sonhos? Você conversa com alguém sobre os seus desejos? Você conversa sobre alguns temas que são tabus com uma pessoa e não conversa com outra? Isso é normal, isso faz parte. A gente não conversa de um mesmo assunto com todas as pessoas da família. Lembra que tem pessoa que você fica mais à vontade, tem pessoa que é difícil você conversar, tá? Vamos lidar melhor com essas diferenças, né? Vamos olhar para isso. Vamos lidar melhor com essas diferenças no modo de ser. Então, eu acho que é um ponto importante para você pensar assim, na sua vida, o quanto tem assuntos que são difíceis para você falar, às vezes para aquela filha, para outra não. Às vezes você tem um assunto que é mais fácil falar com seu pai, não falar com sua mãe, tá? E não vamos fazer um drama com isso, né? Porque daí tem a competição ali na família de quem conversa mais. Mas por que a gente não pode respeitar, vamos supor, que o seu filho fica mais à vontade de falar daquele assunto com o pai dele e não com você? Aí você já faz um drama, aí você já interpreta, né? Ah, ele não gosta de mim. Não é, é que com outra pessoa ele fica à vontade, ele tem algo que ele precisa. E aí, essa tendência nossa da gente querer ser igual, os filhos iguais, os pais agir do mesmo jeito, todos os amigos pensar da mesma forma, na verdade isso é um delírio, né? Porque a vida não é assim. Então, mas você conversa sobre temas tabus, sobre sexualidade, com quem? Às vezes você conversa com um amigo, às vezes aquele assunto você precisa conversar lá com a sua companheira. E às vezes você não consegue conversar. E aí que tem até onde algumas, né, não tem dificuldade do diálogo, né? Será que não tem? Qual o diálogo? Sobre o quê? Com qual pessoa? Então é muito mais complexo, porque a sua vida tem várias facetas, né? Não tentem colocar assim, generalizar, porque você é diferente. Você com uma pessoa às vezes é mais afetiva, mesmo você tendo uma personalidade, porque aquela pessoa, lembra da partilha, é troca, com aquela pessoa, até na família. Chega o pai, às vezes a família já muda, ou chegou a mãe, já não pode, né, sentar no sofá, por exemplo, sei lá, assim, algumas diferenças de comunicação, de forma como tem que agir. Então nós somos também os nossos símbolos, os nossos gestos, nós somos o que a gente também implantou na relação com o outro. E a questão é, às vezes você quer mudar, às vezes você viveu 20 anos com uma comunicação agressiva. Você agride, quando alguém conversa com você, você agride, você humilha, você julga. Você foi assim 20 anos. E agora você está tendo a coragem de olhar e falar, nossa, olha a forma de comunicação. Eu comunicava com as pessoas, ou a sua forma de se comunicar é gritando, ou a sua forma de se comunicar é quieto, silêncio. E aí, assim, acho que o grande desafio também, né, de lidar com as diferenças. Um fala mais, outro fala menos. Então pense, como que você tem usado a sua comunicação, que é bom ter pessoas pra gente conversar e ficar à vontade, né, que você possa ter essas pessoas e que você possa ser essa pessoa de boa conversa, assim, tá? A Lenice fala, né, diz que conversa mais com a amiga, né, porque é diferente, né, a amiga às vezes tá livre de alguns papéis, porque a gente tem papéis sociais, lembra? Às vezes assim, você fala assim, ó,
A sua filha, sei lá, sua filha adolescente, por exemplo, não conta alguns assuntos para você que é a mãe dela. E você fica com ciúme que ela conta mais para aquela amiga dela. Mas isso é até natural. É amiga, ou não vai dar lição de moral, ela só vai ouvir, né? Então vamos respeitar as diferenças, né? Jaime falou que leu que a comunicação é mais com as mãos do que com os lábios, será verdade? Que também é, né? Não sei se é mais ou não, eu não tenho conhecimento, Jaime, mas que a gente fala com as mãos, a gente fala com os olhos, a gente fala com o corpo, né? Então, a pergunta aqui também é como que você se comunica? O que você acha, assim? O que você pode melhorar? Como que você aprendeu a conversar? A gente aprende a conversar? Tem escola para aprender a conversar? A gente aprende a conversar na família, na onde? Na escola, com os amigos. O que você acha que você pode melhorar nisso, né? Reaprender. Às vezes hoje você fala, eu quero ter o melhor diálogo. Hoje eu falo mais o que eu penso. Hoje eu falo mais o que eu sinto. Hoje eu sou mais espontânea no diálogo, hoje eu sou mais verdadeira comigo mesmo. A gente pode amadurecer, né? Amadurecer, porque aqui não é saber falar boas palavras, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de comunicar você para o outro, comunicar você para o mundo, comunicar você para sua família. A gente não tá falando de falar bonito, não é isso. Diálogo e comunicação é troca, é partilhar ideias, sentimentos, pensamentos com os seus, né? E como que você faz isso? Então a comunicação tem a ver com escutar, com ouvir, com falar. Você tem facilidade em escutar as pessoas? Algumas? Com quem que você tem facilidade em escutar? Você prefere mais escutar do que falar? E por quê, né? Às vezes você é um bom ouvinte, porque você tem também, legal, ok, mas também tem que olhar, porque às vezes você tem dificuldade de expressar você ser mais fechado, ou você é mais, né, pé no chão, assim, tem meio receio, ou não gosta de dividir muitas coisas, ou se você conversa muito, parece que você fica mais vulnerável, que o outro pensa, porque, gente, como a gente se comunica, eu me levo pro outro, né? Eu me exponho, né? A comunicação é um pouco de exposição, né? Então também tem isso, assim. Você consegue se expressar? Ah, tem dificuldade. Queria falar tal coisa, mas não sei por onde começar. Então vai, né? E se lança. Expresse o que você está sentindo, né? Você corta o outro na conversa, ou quando alguém te corta, você trava e não volta mais a falar. Vamos supor, você está conversando com a sua irmã de um assunto, ela foi lá e já falou dela, já cortou. Aí tá, às vezes você escuta, depois você fala, ah, você me cortou aqui, deixa eu voltar aqui no assunto, né? Às vezes você volta, sabe? Acho que também tem que... Como o diálogo e a comunicação, ela tem os ruídos também, gente... o que eu acho que é importante é manter uma qualidade, né, nos altos e baixos do diálogo. O diálogo não vai ser perfeito. Um receptor, um emissor vai ter assim, isso aí é racional, né? Mas que nos impasses do diálogo, que você possa voltar, que você possa, deixa eu falar de novo, sabe? Você ficar mais à vontade com a conversa. Tenta de novo, volta, faz diferença. Tem assuntos que você tem que conversar com seu filho, com seu marido, com a sua amiga várias vezes. Não é ficar livre do assunto. O diálogo faz parte do dia a dia, até você ter faz parte, até você ter uma satisfação. Ah, vou falar daquele assunto e acabou, vou ficar livre disso, né? Você vê na criação dos filhos, dos adolescentes, você tem que falar muitas vezes aquele assunto, voltar no assunto, rever. Não é exatas. Diálogo e comunicação não é cálculo, é sentimento, é ideia, é confusão, é o que é contraditório. Você falou uma coisa, pensou outra, tudo isso é ser humano. Não vai tentando ter uma lógica pro diálogo e aí você vai pro caminho errado, tá? Você tem que ser sensível. O diálogo tem a ver com sensibilidade, tem a ver com tato.
tem a ver com toque, né? No sentido, abraça o outro. Se às vezes você quiser conversar muito, não dá certo, vai abraçar o outro, né? Construa códigos de quando você está muito nervoso com o outro, vocês têm que abaixar isso. Tem um diálogo, tem uns sinais que você fala, olha, quando a gente ficar muito nervoso, vamos parar a conversa, vamos tomar uma água, vamos falar de outro assunto, né? Com quem você troca aí algumas informações, é importante ter acordos, né? Que são singulares também. Quando às vezes a pessoa começa a conversar e sai briga, né? Acho que tem essa questão mesmo. Por isso que muitas vezes a pessoa para até de conversar. Porque ela não quer ter mais briga, não conversando não tem briga, mas também não evolui muitas coisas, né? Só fica ali ok, ou fica meio acomodado, fica no silêncio, mas precisa descobrir, sabe o que é importante? Porque isso não pode generalizar, cada caso é um caso, cada um de vocês é um, cada um vai ter que descobrir aí, ó. Por que você, quando começa a conversar com o outro, especificamente com aquela pessoa, começa a briga? A briga vem da onde? Pense. A briga vem porque você não falou o que você pensa, o outro falou, já saiu, aí você ficou nervoso. A briga veio porque começou a falar alto, né? A briga veio porque vocês pensam diferente e alguém ali na troca quer que o outro mude o pensamento ali na hora. Por que briga? Porque a conversa é para chegar nos acordos, você fazer algumas concessões, você ter um bom senso, você ser humilde, você aprender, você ceder, você, sabe, se colocar. É uma arte o diálogo, tá? É um desafio e é uma arte. Olá, Djalma! Então vamos pensar aí nos diálogos, né? Se você corta às vezes o outro, às vezes você fala o que você pensa sem o outro terminar, o outro tá falando dele, você já invade o espaço dele, já vai falar de você, né? Aí você fala, nossa, né? Às vezes você revê, fala, desculpa, sabe assim? Então o diálogo ele não é pronto, ele é vivo, o diálogo é movimento, então que você possa ter até um bom humor para lidar com os impasses do diálogo e não já travar. Ah, você não me escutou, já sai nervoso. Tem uns maus entendidos na conversa que, em vez da conversa ajudar, ela atrapalha, porque você faz um mau uso do diálogo. Até um exercício aí, vai, durante a semana. Chama alguém para conversar e ver como que é difícil mesmo, né? E tem esse exercício de conversar, porque essa coisa de cada um na sua, na modernidade, acho que precisa olhar para isso, a gente não está desenvolvendo muito, né? O diálogo precisa ser respeitado, o diálogo precisa ser cuidado, o diálogo precisa ser valorizado, o diálogo precisa ser mais cuidado no nosso dia a dia, né? Então, se você... Às vezes você fala o que pensa e não escuta o outro, né? Você tem que confiar na pessoa que você dialoga, ainda mais assuntos difíceis. Você confia naquela pessoa? Você fica à vontade, você, de alguma forma, você dá voz para você? Também tem isso. Você está fazendo a sua parte no diálogo, né? Para você ter uma boa conversa, o que você acha que para você precisa existir na conversa? Para a sua conversa ser uma conversa de qualidade, né? De forma geral, assim, o que você precisa melhorar? Se tem muitos conflitos, até a colega colocou aqui no diálogo, né? Essa coisa sabe, do certo e errado, de quem vence no diálogo. A gente está conversando para quê? Para ver quem vence? A gente está conversando para ver quem tem razão? A gente está conversando para falar que ganhou o diálogo, que estava certo? Vamos olhar para isso? Para que a gente conversa? Para dizer que o outro está errado, para humilhar o outro? Para que você conversa? Para dar a sua opinião? Você dá a sua opinião, mas você quer que o outro siga? Não é porque você está dando a sua opinião que seu filho vai seguir, né? Então é um desafio, porque conversar é lidar com frustração.
Conversar é lidar com diferença, conversar é lidar com surpresas, é lidar com, né, com mentiras, com verdades. Conversar é surpresas boas e negativas, tá? Conversar é um ato, né, nosso, humano, que a gente é racional, a gente tem um diálogo aí para de alguma forma, né, nos intermediar e partilhar com o outro. Du coloca que você pensa que, né, hoje em dia existe muita dificuldade das pessoas aceitarem ideias divergentes, isso reduz muito o diálogo. Verdade, Du, né? Então, enquanto também, assim, lidar com as ideias que são diferentes, divergentes, que às vezes são ideias opostas, a gente não está aceitando, não está conseguindo nem ouvir. Isso na política, isso no ambiente de trabalho, isso na família, no trânsito. Então, se acontecer algum mal-estar ali, as pessoas não conversam, ou já vão querendo brigar. É bem animalesco, né? É bem instintivo, né? A pessoa já quer brigar fisicamente, ou já quer brigar verbalmente, nem conversou ali, porque é diferente. Você tá nervoso, você fala, você expressa, tá? Você expressa pela linguagem, você não precisa expressar pelo corpo. Olha, eu estou nervoso, aconteceu um acidente aqui no trânsito, você expressa, você fala que você está mal, você se expressa, né? Então, é importante aí a forma como você se expressa, né? E tem a questão mesmo de reduzir o diálogo. E quanto mais se reduz o diálogo e a comunicação, menos a gente desenvolve, menos a gente evolui no diálogo. E realmente, a pandemia agravou muito mais isso. A gente, de alguma forma, está travado. Então, vamos treinar isso, vamos enfrentar isso, vamos conversar, apesar das diferenças, das divergências, tá? Para poder melhorar, senão a gente fica enferrujado no diálogo, a gente fica acomodado no diálogo, a gente fica cada um no seu canto e ok, pronto, aí não tem problema, mas também não tem evolução, né? Então, acho que tem as interpretações, tem os maus entendidos, você prestar atenção no que o outro fala e prestar atenção no que você fala, né? No quanto tem os vários tipos de diálogo, tem vários tipos de pessoas, também acho que é algo importante aqui. O Sérgio coloca também que os pais hoje não conversam mais com os filhos, estão mais fechados, né? E aí atrapalha no desenvolvimento. Verdade, Sérgio. Família, vamos olhar aí como que tá o seu diálogo, ainda mais com os filhos, né? Com as crianças e com os adolescentes, né? Daqui a pouco a gente vai fechar, mas uma pergunta assim, você é bom de papo, né? Você tem um bom papo em vários sentidos, né? Quem que gosta de conversar com você? Você é uma pessoa que é gostosa de conversar, vamos falar assim? Por quê? Por que as pessoas gostam de conversar com você? Já pensou nisso? Ou porque elas não gostam de conversar com você? Vamos olhar com sinceridade. Se é uma pessoa que é gostoso conversar com você, ou é chato? Quer melhorar? Você pode falar, não quero continuar sendo o que eu sou. Então vamos assumir, tá? Mas é bom as perguntas aqui. Vamos dialogar sobre o diálogo, né? O que o diálogo, a sua comunicação pode trazer de positivo, de contribuir para a sua vida, né? Então tem um bom uso do diálogo e tem um mau uso do diálogo, tá, gente? A gente fala até nessa questão do poder das palavras, tá? A palavra, o quanto você usa na sua vida, né? E tem algo, gente, que nem tudo realmente as palavras expressam, tá? No momento de dor, você fica sem palavras. Então vamos de alguma forma fazer gestos, expressando por gestos, abraço, né? De alguma forma, acho que tem a coisa do olhar, do quanto você se expressa por linguagem não verbal, né? Acho que tem uma questão também, né, do quanto o diálogo é uma capacidade que a gente tem de estimular a reflexão, né? A necessidade de ouvir ideias diferentes, de se posicionar,
né, diante de assuntos diferentes. O diálogo é importante falar não, falar sim, né, você aprender com o outro, é ampliar né, os seus horizontes. Conversar é evoluir, é buscar soluções, é só ter novas ideias, né? Acho que tem aqui várias possibilidades. O Marcos coloca também que se existe também um falso diálogo. Existe, né? Como uma falsa pessoa, um diálogo. Às vezes tem discurso pronto, você fala uma coisa que o outro quer ouvir, ou que você quer falar, ou que todo mundo fala. Tem discurso que é pronto, você reproduz, não tem sentimento, não tem nada ali, você só fala por falar. Ou é um politicamente correto no diálogo, tá? Também tem isso, tá? Então acho que tem assim, o diálogo estimula a nossa reflexão, o diálogo estimula a gente pensar diferente, o diálogo é uma ferramenta importante na nossa evolução, tá? Então, não vamos ficar só, o diálogo gera briga, conflito, desavença, violência, mas é como você lida, né? Se você está fazendo mau uso do diálogo, que pena. Então, podemos fazer um bom uso do diálogo, tá? Que é essa amplitude. Você tem formas diferentes de pensar, de dar sua opinião, né? Você tem várias interpretações. Como que você interpreta o que o outro falou para você? Né? Então, os diálogos, você pode ter diferentes valores. O diálogo nos possibilita evoluir, né? Você olhar para a sua personalidade, para suas escolhas, né? Eu acho que o diálogo nos ajuda a comunicar quem eu sou, como eu estou no mundo. A gente pode falar do passado, do presente, do futuro. O diálogo, a troca, tem a ver com confiança, né? Com você compartilhar a sua vida. Como é bom a gente expressar os depoimentos. Como é bom a gente poder falar da gente. Como é bom a gente poder dialogar, né? Tanto o lado da tristeza e da alegria, do bem e do mal. Como é bom, como a gente precisa conversar. Como a gente precisa dessa troca humana, que é partilhar com o outro a sua vida, o seu ser, né? E o outro também precisa disso. Então vamos olhar melhor para o diálogo, para a comunicação. E para daqui a pouco a gente fechar, é que deu uma travada, né, na live. E no meio da live teve um ruído pela internet. Daqui a pouco só tô fechando, só uns minutinhos, tá, pessoal? Então, o que você precisa melhorar na sua comunicação, no seu diálogo? Primeiro, né, com você mesmo, conversa com você, dialoga melhor com você, escuta o que você está sentindo, escuta o que você está pensando, para você colocar para o outro, tá? Passa pela sua via, passa pela via da subjetividade para você passar para o outro, tá? Então é você se ouvir, você falar, você mesmo muda a própria opinião, as próprias ideias. É gostoso mudar. Nossa, eu pensava assim, agora eu não penso mais. Olha que delícia. Né? Mas aí a pessoa tem que ser flexível. Uma pessoa rígida, dura, sabe aquela coisa? Não vou mudar isso nunca. E ainda tem orgulho de falar que não vai mudar nunca. O que está por trás dessa rigidez, né? Então, quando você é flexível, você fala, eu quero continuar mudando. Se alguém perguntar, mas você era diferente, agora você está mudado, tô com orgulho. Quero continuar mudando, quem sou eu, né, com várias formas de comunicação. Então, acho que é um ponto importante, sabe? Dialoga com você, escuta as suas emoções. Percebe, gente, que a gente faz algumas lives, acho que uma pode estar puxando a outra. A gente pode falar aqui, dialogar sobre as emoções, conversar com você para você transmitir para o seu amigo, para o chefe, para o seu companheiro, sabe? Você precisa dialogar com você também, você precisa passar pela sua singularidade, porque é partilhar você para com o outro, tá? Então vamos conversar, possibilita fazer novos diálogos. Olá, Ed, estamos encerrando, mas depois você vê a live aí que fica no Face. Precisamos dialogar, né? Dialogar e fazer novas escolhas, é mudar a forma de pensar, é mudar a forma de agir,
né? Conversar com você mesmo. Acho que é muito legal, assim, escutar suas emoções, ouvir o que você tem aí dentro de você, dar um retorno para você mesmo e continuar seguindo a sua vida, sabendo que é importante a comunicação e o diálogo, desde quando a gente acorda até onde, né, o momento que a gente descansa. Então, o diálogo com você, o diálogo com as pessoas que estão à sua volta, o diálogo com a família, né, o diálogo no ambiente de trabalho. Então, tudo tem a ver com comunicação, com compartilhar. Então, eu acho que vale a pena a gente sair da live aqui pensando na importância de ter uma melhor qualidade, na compartilhar a nossa vida com as pessoas, né, no nosso diálogo, tá? Então, gostaria de fechar, né, com essa mensagem. Gilson colocou que o Nelson nem apareceu hoje, né? Vamos lá, depois eu mando um recadinho para ele. Bom, estamos fechando, né, a nossa live aqui. O Emerson disse que vai talvez ter preciso a live Diálogo parte 2. Legal, o diálogo é um assunto importante porque ele é amplo, né? A gente pode pensar até o diálogo com a gente mesmo, se você consegue dialogar com você, o diálogo com as pessoas importantes da sua vida, tem um diálogo que você tem que fazer com pessoas que não são tão importantes, mas você tem que conversar, né? Como que você lida com isso? Então, pessoal, acho que um dos pontos da live de hoje, da importância do diálogo, é você olhar para o seu diálogo e ver como que você está se comunicando. Eu acho importante a gente ser sincero com a gente e olhar, eu preciso melhorar isso. Não, nisso eu tô ok. Eu preciso ouvir mais, eu preciso falar mais. Eu preciso falar de alguns assuntos que eu preciso ter pessoas especiais para falar. Então, vamos olhar, vamos pensar durante a semana, vamos olhar para a gente no tema diálogo da comunicação, porque a gente precisa se comunicar, porque é uma ferramenta fundamental, né, para nós humanos. Temos a comunicação, como ela é importante. Vamos fazer um bom uso da comunicação e aprender com os impasses, com os desafios. E cada vez mais a gente aprendendo, a gente fica melhor com a comunicação. Du coloca que a boa comunicação é tudo essencial, sim. Obrigado, Du. O Ed sugere uma live sobre solidão e solitude. O Marcelo Rodrigues. A Célia agradece a live. Obrigada a você. Também falou do diálogo parte 2, aprovado. Leandro, obrigado você pela sua presença. Enfim, pessoal, se a gente deixar, né, o diálogo fica aqui, porque o diálogo nos entusiasma. Eu preciso falar o que eu penso, eu preciso ser, né, colocar um pouco de mim, vocês também, cada um do seu jeito, no dia a dia, no trabalho, né? Então acho que vale a pena, vamos pensar em conversar mais sobre a importância da conversa e da forma de expressar quem somos nós, né? Então eu agradeço, que a gente possa nos encontrar na segunda-feira que vem. Desejo que vocês possam ter uma semana com bastante diálogo, com bastante conversa, com bastante troca, né? Seja nas emoções, seja em resolver problemas, seja em novas descobertas, né? Que vocês possam se apresentar para o outro, para o mundo e para si mesmo da melhor forma possível. Fique do seu lado, escute a si mesmo e expresse quem você é para quem está próximo de você. Isso faz muito bem para cada um de nós. Um grande abraço, boa semana, até mais. Obrigado pela participação de todos.